a gravação. A gente já discutiu o exercício 1. Vamos discutir agora o exercício 2. Então, a gente quer absorver 90% da... Aliás, não fica bom. Eu vou parar e o primeiro passo é o equilíbrio. A gente viu que pode ser calculado, em alguns casos, pela lei de Henry. A gente só reviu isso em relação à termodinâmica. Isso aqui é assunto termodinâmica. E aí a gente fez o contato contra a corrente. Então, para o componente 1, em um estágio, eu posso fazer, se eu considerar o sistema sem estágio, o que entra é igual ao que sai, eu tenho essa linha de operação. Mas se eu tiver múltiplos estágios, a minha linha de operação vai ser essa daqui. Então, fazendo o balanço de massa, a minha linha de operação é essa daqui. Ok? Sempre, 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 exercícios de operações começam com o balanço de massa. Você tem o equilíbrio, que de certa forma vem da termodinâmica. É possível ter um exercício que ele faça alguma coisa de termodinâmica, mas em geral, a gente já pega o exercício assim, em algum lugar tem esse dado termodinâmico e a gente calcula a linha de operação. Com a linha de operação, a gente calcula o número de estágios. Certo? Então, teria um estágio para poder passar, naquele exercício seria 4. Mas, se eu quero avaliar uma coluna de absorção, eu vou ter que saber que critério de projeto. Nesse caso, estava dado as vazões, mas ele poderia ser um problema dando qual a vazão mínima desse agente. E aí ele era tantos por cento da mínima. Então, o próximo passo é a gente avaliar qual a vazão mínima para o agente separador. Ou seja, o mínimo sempre vai ser quando a minha linha cruza a linha de equilíbrio. Ou seja, se a linha de operação encosta na linha de equilíbrio, eu tenho o valor mínimo. Isso é a mesma lógica que a gente já tinha em destilação. Se eu considerar para N estágios e considerando Y, que é Y sobre 1 menos Y, ou seja, a vazão, quem é essa vazão? Certo? É o Y descontando o outro componente, o componente inerte. E x1 menos x, então eu tenho que o balanço para o componente que está sendo transferido é vazão de vapor Y do estágio que sai, vazão de líquido X do estágio que entra, mais vazão de líquido do estágio que sai, o vapor, né? Menos a vazão de líquido do estágio que entra. Ou seja, no fundo é o que entra menos o que sai, porque seria o que entra é VYN mais 1 mais LX0 e o que sai é LXN mais VY1. Ok? O que a gente está fazendo aqui? Em base livre de solvente. Está fazendo o balanço em base livre de solvente. Ou seja, a minha vazão de líquido é essa daqui. Então, para o estágio N, para a taxa mínima de solvente, o que eu vou ter que acontecer? Esse meu Y que sai vai ser igual ao que
tem a curva de equilíbrio. Ou seja, só um minuto. Eu vou ter uma taxa que é função. Então, para eu resolver para xn, considerando o equilíbrio, ou seja, Kn é que o meu x vai ser equivalente ao meu y no equilíbrio, certo? Para eu resolver para x, eu tenho líquido mínimo, vai me dar essa equação, onde, se eu tiver solução muito diluída, ou seja, x grande foi igual a x, y grande foi igual a y, o meu L mínimo vai ser, vem daqui, vai ser V, a diferença de concentração, Y, que divide K, que vai ser X, a diferença de concentração do equilíbrio. Veja que o YN mais 1, o X que eu estou pegando aqui é o X que está em equilíbrio com o YN mais 1. Ou seja, se o líquido entrar em X igual a zero, o meu L mínimo vai ser VKN. Tipicamente, a gente usa de 1 a 2 vezes o valor de L mínimo. Então, se eu estiver concentrado, eu tenho que resolver o L mínimo com a primeira equação aqui, essa daqui. Se eu tiver diluído, eu posso fazer isso. E se o meu líquido entrar puro, eu posso aproximadamente calcular o valor mínimo assim. De maneira similar para stripping, vai ser o contrário, só que agora a minha curva de equilíbrio vai ser o contrário, vai ser quando o vapor vai ser igual a L sobre Kn. Mas aquele cálculo do número de estágios eu posso resolver de forma analítica, considerando o quê? Que a minha linha de operação é reta e que a minha linha de equilíbrio é uma reta. Se eu fizer isso, eu posso encontrar o número de estágios direto. Essas equações são chamadas de equação de Krenser. Então, se eu fizer o balanço de massa do componente 1 para todos os estágios, fiz o balanço de massa para o componente 1 para todos os estágios, certo? Lembrando, só para vocês lembrarem, é esse balanço que eu estou fazendo. Balanço de massa para todos os estágios, certo? Então, V1 é L0, que é o que entra, mais Vn mais 1, que é o que entra, tem que ser igual ao que tiver em V1 mais Ln. Certo? Reescrevendo, o que é que eu fiz aqui? Só mudei para a diferença. Botei Ln, Vn, L0, V1. Só mudei de lado. O balanço de massa do componente 1 até o N vai me dar, então eu vou pegar aquele estágio que está ali no meio, certo? Isso aqui é para todos os estágios, aqui até o componente N, ou seja, um componente no meio do número de estágios. Se eu reescrever, vai estar igual o que eu tenho ali. Se eu comparar, veja que o lado de cá é sempre igual.
Nessa equação, ó, esse L0x0V1Y1 é igual ao que eu tinha aqui. Portanto, eu posso igualar essa parte da equação para n estágios com essa parte da equação para um estágio n. Considerando LV constante, eu tenho um estágio n, y e x estão em equilíbrio. Então, yn mais 1 é igual a m, xn mais 1. Se eu substituir, eu tenho essa equação. Ou seja, eu posso substituir aqui a equação pela equação de equilíbrio. Porque na saída do estágio, o líquido e o vapor estão em equilíbrio. Ou, botando m em evidência, já que ele é constante, eu tenho essa equação daqui. Se eu definir o meu fator de absorção, A como L sobre L, que divide em V, lembra que a gente viu isso lá no início? E substituir, eu tenho que xn mais 1 menos AXN é igual a yn mais 1 sobre m menos AXN. Logo, com A constante, claro. Então, eu peguei L aqui, dividi LVM para cá, certo? Então, ficou aqui A. Então, é AXN menos AXN grande, xn mais 1 menos xn mais 1. Certo? Já que eu peguei isso aqui e dividi para aqui. Por que que eu mudei aqui? Eu estou retornando o y. Então, para xn mais 1, vale a equação de equilíbrio. Então, yn mais 1 que divide m. Então, eu tenho a constante. Esse valor é constante, ele não depende de nada, ele é sempre constante. Então, eu tenho uma solução que é chamada por diferenças finitas, que vai me dar essa equação, para achar quem é n. Resultado, para A igual a 1, eu tenho essa solução. E para stripping, eu vou ter o contrário. Certo? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Essa equação aqui de n, essa equação aqui do meio, tá vendo? E essa equação de K. E agora a gente vai resolver o mesmo exercício usando esse método de Krenser. Ok? Então, anotem aí as equações e a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Aqui eu tenho que compartilhar. Então, deixa eu parar um pouco a gravação.